Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, neste vídeo vamos tratar de uma novidade legislativa, pelo menos da data que estamos gravando este vídeo. Temos menos de um mês da publicação da Lei 14.133 de 2021, que nada mais é que a nova Lei de Licitações e Contratos. É uma lei que vem atualizar a legislação sobre a matéria, vai revogar a conhecida Lei 8666 e também vai revogar as disposições da Lei 10.520, que trata do pregão, e também a Lei do RDC. Inclusive temos um vídeo falando sobre o regime diferenciado de contratações, e que infelizmente dentro de 2 anos, que é o prazo da vacatio legis dessa nova lei, em breve teremos então a aplicação de novas regras no que respeita a licitações e contratos. Já está em vigor a parte penal, pelo menos os crimes de licitações, os crimes relacionados a licitações já estão em vigor, certo? Então, os artigos da Lei 89 a 108 da Lei 8666 eles já não estão mais valendo, foram inseridos novos tipos penais no Código Penal por meio da Lei 14.133. Essa parte, então, penal já está valendo. Mas a parte de licitações e contratos vai se submeter a uma vacatio legis, vai ter um período aí de maturação, muitas discussões certamente vão surgir nesse período, de 2 anos até que ela seja aplicada integralmente. Bem, nesse período, então, nós temos que pelo menos discutir, temos que comentar algumas coisas, as novidades incluídas pela 14.133, e pelo menos nesse vídeo, pretendemos fazer outros vídeos, mas neste primeiro vídeo vamos tratar dos princípios e dos objetivos da licitação, que estão previstos na Lei 14.133. Vamos comparar esses princípios e objetivos com aqueles que estão previstos na Lei 8666, lembrando que essa Lei 8666 ainda não está revogada por inteiro. As regras de licitação previstas na 8666 ainda estão em vigor. Então vamos fazer aí uma comparação neste primeiro vídeo sobre os princípios e objetivos, o que há de novo na Lei 14.133. Bem, em primeiro lugar, a Lei 8666 prevê acerca dos objetivos e dos princípios das licitações no seu artigo 3º, e a Lei 14.133 prevê no artigo 5º sobre os seus princípios, os princípios aplicáveis às licitações, e no artigo 11 fala dos objetivos da licitação. Bem, temos alguns princípios novos? Temos, na verdade, a maioria dos princípios novos inseridos ali na 14.133 não são exatamente uma novidade. Se você for fazer uma comparação entre o artigo 3º da Lei 8666 e o artigo 5º da 14.133, realmente nós vamos ver alguns princípios antes não previstos, como segurança jurídica, celeridade, eficiência, mas que não são exatamente uma novidade na administração pública. O princípio da celeridade, por exemplo, ele está previsto na Constituição no artigo 5º, desde a emenda constitucional 45, mas na verdade seria um princípio que nem deveria estar previsto na Constituição e nem na lei. A celeridade dos processos administrativos, a celeridade dos processos civis, penais como um todo, qualquer processo deveria ser célere, independentemente de ter uma previsão constitucional ou legal dispondo a respeito. Trata-se até de uma obviedade, que os processos corram com a máxima celeridade e eficiência possível. A segurança jurídica, de igual forma, é um princípio que talvez realmente não precisasse também ser inserido na Lei 14.133, porque é evidente que quanto mais segurança tivermos nas decisões adotadas, seja na seara administrativa, seja na seara judicial, será bom para a solidificação das instituições, será bom para a própria sociedade, será inclusive mais econômico para a sociedade pagadora de impostos, que essas soluções, essas decisões sejam tomadas com a máxima segurança jurídica possível, com a máxima previsibilidade e confiabilidade das decisões que são adotadas pelo administrador. Não se trata também, pois, de uma novidade que a administração pública deva se sujeitar, deva respeitar a segurança jurídica nos processos licitatórios de contratações públicas. Mas temos pelo menos um princípio
né, inserido na 14133, que é sim uma novidade, né? É uma solução, na verdade, que veio da jurisprudência do TCU, né, decisões reiteradas adotadas pelo Tribunal de Contas da União, em vários casos que foram levados a julgamento naquela Corte de Contas, que não é uma corte jurisdicional, né? Eles tratam de processos administrativos que envolvem recursos públicos, né? Envolvem questões financeiras, orçamentárias, né? E nessas decisões, em algumas licitações debatidas ali no TCU, houve um aprofundamento da ideia de que haveria necessidade de os gestores públicos, dos funcionários públicos, servidores que trabalham com licitações, eles terem funções segregadas. Seria o chamado princípio da segregação de funções, né? O que significa essa segregação de funções, né? O TCU ele observou em várias decisões, né, que haveria uma distorção em algumas soluções adotadas pela administração pública que teriam por origem, né, o fato do servidor acumular funções diversas, né, acumulando funções diversas, por exemplo, elaborando o edital e ao mesmo tempo julgando as propostas, né, a abertura dos envelopes. A mesma pessoa fazer essas duas funções abrir-se-ia, né, uma brecha para incorreções, para não dizer atos ímprobos até em algumas licitações, né? O TCU verificou, obviamente, com o passar do tempo, que muitas irregularidades surgiram justamente por conta dessa acumulação de funções, pelo fato do servidor público tratar com o licitante em várias etapas do processo licitatório de contratação. E isso seria realmente algo prejudicial, né, à boa administração pública. Então essa é uma construção da jurisprudência do TCU que foi inserida, né, que foi positivada pelo legislador aí na 14133, na Lei 14133. Portanto, temos realmente pelo menos um novo princípio, que é o princípio da segregação das funções. Em relação já aos objetivos, né, do processo licitatório, nós temos a antiga lei, a Lei 8666, falando de 3 objetivos, que seriam a isonomia, a vantajosidade, né, a proposta mais vantajosa, e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, né? Esses 3 objetivos também estão previstos no artigo 11 da Lei 14133, né, junto ali com a competitividade, né? A competitividade e a vantajosidade, eles estão ali muito associados à isonomia, né? Principalmente a competitividade, garantir a isonomia entre os licitantes, também garantir uma competitividade entre eles, né? E a seleção ao final da proposta mais vantajosa, né? São 3 princípios objetivos, podemos dizer, interligados, né? Sendo que no caso da competitividade e do desenvolvimento nacional sustentável, eles também são realmente princípios, né, previstos no artigo 5º da Lei 14133. E temos uma novidade, né? Um novo objetivo que não estava previsto na Lei 8666, mas que podemos dizer que ela foi objetivada agora, mas já aplicada há algum tempo, vinha se desenvolvendo há algum tempo, né? É o objetivo da inovação, né? Garantir a inovação no processo licitatório, que não é simplesmente uma inovação tecnológica, não é simplesmente obtermos propostas, contratações com as maiores novidades do mercado que possam ser adquiridas pela administração pública, não é simplesmente essa inovação tecnológica de que se trata, mas sim de termos um procedimento inovador, né? Nós temos uma licitação que adote as posições mais modernas, né? As técnicas mais modernas possíveis, né, no procedimento, né? Que todo o processo licitatório ele ocorra de uma forma que não se apegue tanto a burocracias, a formalismos desnecessários, mas que ele traga os melhores resultados, e aí a importância do princípio de eficiência, né? Trazer os melhores resultados para
a administração pública, porque obviamente isso é algo que é de interesse não apenas da administração pública, mas também da sociedade. Licitações que despendem muitos recursos, contratações caras, né, mais caras até do que contratações feitas na iniciativa privada, certamente não atendem o interesse público, né? Não é do interesse público, não é do interesse da sociedade que a administração pública faça compras, faça contratação de obras em valores superiores ao que uma empresa geralmente costuma cobrar de um particular. Isso, com certeza, não atende o interesse público. E isso muitas vezes ocorre pelo fato da burocracia, das exigências que são feitas nas contratações, seja requisitos para habilitação, seja toda a burocracia envolvida no julgamento das propostas, discussões judiciais intermináveis, tudo isso provoca um encarecimento do processo licitatório, provoca com que o licitante, né, insira naquela sua proposta o custo, né, de eventuais problemas que possam ocorrer no decorrer do procedimento. Então a inovação, né, o objetivo de que o procedimento licitatório seja inovador, também deve alcançar então esses procedimentos, né, todas as fases da licitação, né, de uma maneira que o gestor não se apegue tanto a formalismos, a burocracias ultrapassadas, né, desde o pregão eletrônico, né, desde a Lei 10.520 de 2002, nós temos um procedimento licitatório que é feito praticamente todo, né, de forma eletrônica, né, e cada vez mais isso vai ser regra nos procedimentos licitatórios, né, inclusive a publicidade, né, dos atos vai ser feita toda da forma eletrônica, sem necessidade, por exemplo, de publicação de edital em jornais de grande circulação, né? A princípio, o que previa a publicação em jornais foi vetado, então nós temos apenas a publicação eletrônica desses atos, que é o que as pessoas hoje em dia costumam acessar, né? Todos os licitantes, quem tem interesse em contratar com a administração pública, está sempre lá conectada aos sites dos órgãos do governo. O caso do governo federal, existe um grande portal de compras, né, que as pessoas interessadas em contratar com a administração acessam, pode se habilitar, e isso tudo ajuda, né, contribui no barateamento, né, contribui na economicidade, diminui o custo tanto para o licitante e também para a administração pública. Sem dúvida alguma, a administração pública também quer, na proposta mais vantajosa, garantir um preço que seja compatível com o mercado. Isso só será possível, sem dúvida alguma, se as exigências requeridas dos licitantes não sejam tão pesadas comparadas com as exigências que eles geralmente encontram na iniciativa privada. Há brechas para a corrupção, infelizmente, né, em alguns casos sempre haverá, e o controle nesses casos é necessário, né, mas aliado ao controle que é feito tanto internamente quanto externamente através do Tribunal de Contas, existe também o controle social, né, o controle da sociedade por meio da transparência, da divulgação dos atos licitatórios. Tudo isso aí vai contribuir para que o procedimento licitatório ocorra da forma mais célere, eficiente e econômica possível. Tudo isso tendo como parâmetro, né, o objetivo da inovação. Certo, pessoal? O que teremos para tratar neste vídeo, né, teremos outros vídeos certamente tratando sobre essas inovações da Lei 14.133. Né? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo se vocês gostaram dele. Comentem se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição, e fiquem no aguardo das nossas próximas atualizações. Um grande abraço.